Oi, galerita! Como é que vocês estão? Que saudades, meus amores! Gente, depois de 1 mês e meio sem vídeos no canal, finalmente estamos voltando. E eu queria que esse vídeo fosse exatamente sobre o motivo de eu ter ficado ausente esses dias, que foi a minha participação na Artist Alley do Anime Friends, um evento de anime, K-pop, essas coisas meio otaku, bem legal, aqui em São Paulo. E é a minha primeira vez participando do Anime Friends aqui em São Paulo. Eu me mudei de Natal pra São Paulo em 2020. Eu sempre quis participar do Anime Friends, então finalmente abriu esse ano de novo e foi uma experiência incrível, galerita. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui, @luloca. Tem 3 destaques lá, um destaque é só eu me preparando, os produtos, tudo, e os outros são de tudo que aconteceu lá, de todo mundo que eu conheci, as fotinhas de vocês. Então, muita gente daqui do canal, inclusive, foi lá e falou. Gente, eu fiquei muito feliz, sério. Eu nunca imaginei encontrar tantos de vocês. Então foi incrível. E eu agradeço todo mundo que passou lá, que levou alguma coisinha, que tirou uma foto comigo. Muito obrigada, galera. Eu fiquei muito feliz, sério mesmo. Vocês provavelmente devem estar escutando a minha voz meio assim, porque eu estou resfriada. Fiquei com uma crise de sinusite depois desse evento. Eu estou me recuperando, mas eu já tô bem melhor, viu, gente? Eu tava um caco. Mas eu não queria fazer um vídeo só falando sobre isso, sabe? Eu emendei 2 em 1, 2 conteúdos em um, porque eu quero falar pra vocês uma coisa que muita gente me pergunta, principalmente quando eu começo a me preparar pras feiras lá no meu Instagram. Como fazer pra se preparar pra essas feiras de evento? Quanto é que custa? Onde é que eu encontro os eventos certos na minha cidade? Quais locais? A taxa de inscrição? Como é que eu arrumo a mesa? Onde é que eu compro as coisas? Então, esse vídeo, artista, seja você iniciante, seja você no caminho, seja você já mais avançado, esse vídeo é pra você que nunca participou de feiras e quer saber tudo sobre como participar, como se organizar, taxa e tudo mais, ou você que já participou e quer mais algumas dicas, porque sempre que eu participo de novas feiras, eu aprendo muita coisa. Então, gente, anotem as dicas aí que vocês vão amar. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Eu tô até com o meu computador aqui, porque foi nele que eu fiz todo o roteiro do vídeo pra vocês. Eu, inclusive, fiz uma planilha no Notion aberta pra vocês se organizarem com tudo. Vocês estão vendo aí. Então eu botei todos os preparativos que vocês precisam fazer, de embalagem, de utilidades, mesa, produtos, artes, tem link de tudo que eu comprei, de tudo que vocês precisam. Tem a tabela para organizar os seus produtos que você quer pedir, quantidade, quanto é que custou, qual foi a gráfica, que dia você pediu, unidades. E também os produtos finais. Então, por exemplo, é bom ter essas 2 tabelas, porque vai que você tem alguns produtos já em casa que você não pediu, né? Eu, por exemplo, levei muita coisa que eu tinha da Lojinha. Ela no momento tá fechada, mas eu levei muita coisa, gente. Eco bag, muito print, muito marca-página. Então, assim, eu fiz uma tabela para os produtos que eu pedi e uma tabela para os produtos que eu já tinha e misturei tudo, juntei tudo. Então, o que é que eu tenho ao todo, o que é que eu vou levar, quanto eu vou botar lá, qual vai ser o valor, vai ter alguma promoção, quantas unidades. Então, tudo isso eu anotei direitinho e também anota depois quanto você vendeu. E uma coisa muito importante é você anotar quanto foi investido, porque senão você não vai saber se valeu a pena, sabe? Você bota taxa, você bota tudo, porque aí você vê, realmente o que eu ganhei foi isso, tirando o investimento, eu ganhei isso de lucro, então valeu a pena ou não. Mas eu já digo pra vocês, galera, que às vezes, independente do quanto você investe, do quanto você lucra e tudo, participar de eventos assim é incrível, sabe? Veio muita galerita nova também, eu conheci muita gente, conheci muitos artistas amigos. Então, às vezes, vale até pela experiência em si mais do que o dinheiro que você ganha, sabe? Mas vamos lá, começar por partes. Muita gente me pergunta como é que se faz pra se inscrever nessas feiras. Como é que eu consigo encontrar quais são as feiras mais importantes? Então, primeiramente, você tem que saber que tipo de evento você quer participar. Por exemplo, eu adoro participar desses eventos de anime que tem a parte da ala dos artistas, né, a Artist Alley, porque eu tenho muita fanart, faço muita fanart, eu amo anime e particularmente o que mais o pessoal compra nesses eventos de anime são fanarts de anime, sim. Por exemplo, você pode pesquisar no Google, inclusive, Artist Alley evento São Paulo, aí aparece vários eventos, você pode colocar evento artista, evento anime São Paulo, evento anime sua cidade,
Aí vai aparecendo uma lista de eventos, sabe? Que vai ter para os próximos meses e tudo. Você vai lá no Instagram deles, vê se eles estão com o edital aberto para a ala dos artistas. Tem algumas, por exemplo, a Feira Jardim Secreto, aqui em São Paulo. É uma feira mais abrangente. Lá tem artesanato, tem tudo. É um público bem diferente do público de anime. Tem produtos bem mais caros, roupas, tem bolsas, tem coisas bem diferentes. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Anime Friends, tem a CCXP, né, que é final do ano. Eu não me inscrevi porque eu sinto que eu não tô preparada ainda pra me preparar para ela. Tem também a Pixel Show, que vai ser em novembro. É uma que eu quero muito participar também, que é mais pra artistas, sabe? Não coisa de anime, mas lá você pode levar também fanart e várias coisas. Mas é de ilustração, design. Então você fica de olho que com o tempo você vai pegando mais o jeito de saber quais são as feiras. Você vai fazendo todo um cronograma, ver as feiras que o pessoal tá participando. A PocCon aqui em São Paulo também é uma feira mais para artistas LGBTQIA+, tem lá na Liberdade. Então tem muita feira, é só você ficar de olho. Muita gente pergunta como se inscrever, né? Tipo assim, a feira abriu, aí como é que eu faço? Então, a primeira coisa que você tem que ver é praticamente sempre esses eventos, tem páginas no Instagram e eles liberam os editais lá pro pessoal da ala dos artistas, Artist Alley, se inscrever lá. Então eles falam, galera, abriu pra ala dos artistas, clica lá no link que tá na bio e vai se inscrever. Então cada feira, cada evento tem uma forma diferente de colocar as informações. Então assim, a maioria é um formulário que você preenche seus dados. Se você quer mesa simples, se eles tiverem essa opção mesa simples, mesa dupla, vocês podem dividir. Por exemplo, o Anime Friends, você falava se você queria dividir mesa com algum artista ou sozinho com acompanhante. Eu preferi ter uma mesa só, porque a mesa tinha 1,20 por 60. Eu achei que era o suficiente para os meus produtos, eu tenho bastante coisa. E aí você pode levar um acompanhante se você quiser. Se você quiser saber o valor antes de se inscrever, é só clicar no canto para se inscrever mesmo, que tem o edital lá, e ele informa o valor. Pra vocês terem noção, foi R$500 o Anime Friends durante 3 dias. E aí eles disponibilizaram um ponto de energia e tal. A mesa eu achei relativamente grande, maior do que vários eventos que eu já participei. A maioria é aquela mesinha mesmo, de bar, sabe? Que é 70 por 70. E 2 cadeiras e tudo. Só achei ruim, assim, que não teve Wi-Fi. Então a gente que tá na ala dos artistas depende muito de sinal pra maquininha, pra passar QR Code pros clientes. Então às vezes é ruim quando não tem. Às vezes não, é sempre muito ruim. Então eu tive que gastar uns R$70 de crédito, 50, R$70 de crédito, porque meu celular não coloca o plano, sabe? Eu uso o crédito mesmo. E aí, infelizmente, tive que depender muito do 3G, 4G, e tava todo mundo nessa situação. É meio complicado isso, né? Mas essa é mais ou menos a taxa mesmo. Pra vocês terem noção, em 2019, ou foi 2018, lá no Sana, em Fortaleza, por 3 dias eu paguei R$90. A mesa era um pouquinho menor também, mas você vê que de cidade pra cidade muda, infelizmente, não tem como. É mais ou menos, cada um tem seu valor. Isso aí não tem o que discutir. Se quiser dividir com alguém, maravilha. Muita gente perguntou também como é que faz, por exemplo. Tá, eu fui aprovado e aí depois eles mandam algum e-mail, como é que eu faço tudo? Então, assim que você é aprovado, uns dias depois eles mandam um e-mail informando absolutamente tudo. É claro que nem todo evento é assim, mas a maioria dos eventos que são maiores e são mais organizados funcionam dessa forma. Então o Anime Friends, por exemplo, ele enviou um e-mail falando: vocês, artistas, vão ter que chegar pelo menos 1 hora mais cedo da abertura do evento. O evento abriu na sexta-feira às 11 e no sábado e domingo abriu às 10. Então, pelo menos 1 hora a gente tinha que estar lá cedo antes. E aí, o primeiro dia é sempre meio caótico, porque você tem que pegar sua credencial, você não sabe onde é que é e tudo. A gente chegou lá, o pessoal foi informando, chegamos lá. Aí eu perguntei, onde é que é o Anime Friends? Aí me informaram que era nesse portão. No e-mail do Anime Friends, eles falaram que a gente, assim que chegasse lá, tinha que passar pelo KX, que era tipo um canto pra você pegar a sua credencial. E aí tinha muita gente, uma demora, assim, tudo, porque primeiro dia, né, muita gente pegando suas credenciais para suas devidas coisas, não tem só a ala dos artistas lá. Então chegar mais cedo no primeiro dia é o mais ideal. Então, assim, recomendo uma coisa muito importante: cheguem o mais cedo possível. Sábado e domingo, o evento abriu às 10 e eu chegava lá às 7h40. Tipo, tinha eu e uma outra amiga minha só arrumando a mesa. Eu chegava muito cedo, porque eu fico muito agoniada com pouco tempo, sabe? Eu cheguei lá, arrumei minha mesa com tranquilidade, deixei tudo organizadinho. Passando o primeiro dia, né, fica mais de boa os outros, porque você não precisa pegar a sua credencial de novo. Você leva sempre seu crachá e leva de casa, entende? Então você passa lá bem mais cedo. Você pode chegar a hora que você quiser lá, assim, bem cedinho, já que já tá aberto lá. Então eu acordava às 5, me arrumava
arrumava, saía às 7 e chegava às 7h40. E aí o evento abria às 10, eu tava lá com as coisas bem organizadas. Eles não disponibilizam toalha, eles não disponibilizam grade, nada disso. Tudo você tem que trazer, levar de casa. Todo mundo teve que fazer isso. É apenas uma mesa com 2 cadeiras, ponto de energia e só. É legal também você levar um banner, por exemplo, para sinalizar a sua mesa. Eu não levei porque eu achei que ia ser muito caótico. E realmente é caótico porque você tem que botar o banner atrás. Mas assim, tinha muita gente com banner. Eu botei uma plaquinha e tudo, mas eu preferi não levar banner. Eu tava levando muita coisa já. Mas eu gostei muito que teve muita gente que levou o banner e botou na mesa, sabe? Forrou a mesa com banner, botou na frente da mesa. Então eu recomendo muito esse tipo de banner também, porque ele otimiza mais o espaço, sinaliza a sua mesa e não fica atrás de você correndo o risco de cair, de alguém passar e derrubar, sabe? Então é até mais fácil de transportar também, que é só uma bandeira, né? Outra coisa também, galera, então eu não recomendo vocês deixarem nada lá. No Anime Friends eles falaram que não se responsabilizam por coisas que vocês deixem lá. Vocês podem deixar, mas não se responsabilizam. Então muita gente deixava toalha, deixava grade e até prints e mala eu vi também. Mas o máximo que eu recomendo vocês deixarem é grade montada, a estrutura montada, porque dá um trabalho, é muito chato desmontar. E a toalhinha. Mas eu não deixei nada disso. Eu desmontava tudo todos os dias. Por isso que eu preferia chegar cedo, porque eu prefiro levar minhas coisinhas. No Sana, por exemplo, eles tinham uma sala exclusiva para os artistas deixarem as coisas lá. Como no Anime Friends não teve isso, achei melhor levar para casa mesmo. Muita gente pergunta como montar a mesa, como organizar tudo. A melhor coisa, a melhor dica que eu acho que vocês já devem saber que deve fazer isso é simular a mesa antes. Simulem tudo, botem a toalhinha de vocês, preparem todo o ambiente, as grades, principalmente quem vai dividir mesa com alguém precisa adaptar a mesa bastante. Então assim, simulem, tirem foto, lá na hora vocês reproduzem da melhor forma. Grades expositoras, gente, link de grade, link de conector, link de potinho, essas coisas eu tô deixando tudo na planilha pra vocês acessarem, tá? Não vou deixar tudo na descrição não, porque senão vai ser muito link. Então tem tudo. Então essas gradezinhas expositoras que a gente usa nas laterais pra colocar os prints, botem sempre nas laterais. Vai subindo assim, quanto maior, melhor. A minha não ficou muito alta, porque eu não tinha tanta grade. Mas vocês vão colocando todos os prints ao redor. Vocês podem colocar coisinhas, ganchinhos pra botar produtos, pra botar potinhos que ficam os marca-páginas, que ficam bottom, sabe? Então, chaveiro. Vocês podem adaptar as grades, não precisa só colocar necessariamente print, sabe? Mas recomendo muito você colocar bem na lateral assim e deixar um espaço central pra você falar com o pessoal, pra você passar os produtos. Porque nem toda mesa vai ficar num ponto estratégico de que você pode ficar do lado da sua mesa, sabe? Eu dei a pura sorte de ficar entre um corredor. Então a minha mesa acabava aqui e era um corredor. Então eu podia sair, eu podia ficar do lado da minha mesa, eu podia atender o pessoal, vir pro meu lado, eu podia tirar foto com o pessoal, abraçar. Mas a maioria das mesas ficava todo mundo coladinho, sabe? Então você tem que pensar na melhor forma que você possa aparecer no meio e possa trocar com o seu cliente as informações, tipo, passar a maquininha, pegar troco e tudo mais. Uma coisa que o pessoal pergunta muito é tipo assim, eu sou iniciante, mas quero participar. Será que eu não vou ser aceito porque eu tenho poucos números de seguidores? Gente, número de seguidor não significa absolutamente nada. Tipo, não influencia, sabe? Muitos artistas do Anime Friends tinham menos de 10, menos de 5, menos de 1000. Muita gente que tem muita arte incrível e foi aceito. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o que é mais levado em consideração para evento de anime é você ter um estilo próprio que você venda mais fan art, sabe? Que o seu perfil apresente um estilo que tem mais fan art, que é isso que eles querem, né? Ou produção independente, tipo assim, quadrinhos e tudo. Eu acho que é mais ou menos esse critério, mas assim, seguidores, não se preocupe com isso, porque tem muita gente incrível que eu conheci lá. 2.000 seguidores, 1.000 seguidores, 900 e poucos seguidores, incríveis. Então todo mundo tem chance, tem um trabalho original, vá, dê as caras a tapa mesmo, se inscreva, que eu tenho certeza que você consegue. Então não se preocupe com o número de seguidor, porque isso não influencia. Muita gente pergunta como se planejar para levar os produtos certos. Luloca, eu não sei quanto levar, gente, eu digo até hoje que eu sofro com isso também, juro. Eu era um saco com as minhas amigas, gente, será que eu tô levando muito pouco? Eu ficava caningando as minhas amigas artistas que iam também. Você vai levar quanto? Ai, meu Deus, eu acho que eu tô levando muito pouco. Vixe, eu acho que é muito. Não sei o que. Gente, sempre a gente fica meio perdido. Mas eu consegui aprender algumas coisas com esse evento e eu vou falar pra vocês agora o que foi que eu aprendi. Eu acho que a melhor coisa é você
caprichar mais na diversidade do que na quantidade, porque assim, é muito difícil a gente acertar que aquele produto específico vai fazer um sucesso e você levando 100 cópias dele vai vender tudo. É difícil, sabe, galera? Então, nem sempre a gente consegue acertar. Então, por via das dúvidas, leva mais coisa, leva mais arte, mais diversidade e leva menos variedade, sabe? 5 itens, 10, 15, 20, acho que é um número ideal. Eu já tinha muito print de fanart e de artes originais que eu tinha na minha lojinha. Eu tinha esse bolinho assim de print já, tinha muito. Então eu tinha muita coisa, mas eu tinha muita fanart nova que eu queria levar pro evento. E aí o que eu fiz? Eu selecionei todas as fanarts que eu imaginei que fossem ser mais em alta. BLs, né, animes Boys Love, animes mais famosos mesmo, Sakura, Fullmetal. Gente, sério, eu selecionei tudo que eu tinha, BTS também, eu tinha muita coisa. E aí eu fiz uma seleção. Ao todo eu levei 23 artes novas e eu pedi 10 prints de cada. Então eu tinha 230 prints a 5,9. Todas as gráficas que eu pedi esses produtos, eu vou estar deixando o link na planilha também. Então se você não acessar a planilha, você não vai ter acesso a nada do que eu estou falando. Por favor, acesse a planilha. Aí eu perguntava a algumas amigas minhas e elas falavam, não, eu tô levando 50 de cada. Lascou, porque eu tô levando muito pouco, sabe? Mas eu fiquei, não, eu tenho muita coisa, eu tô com muito print diferente, assim, tipo, diversidade. Então eu vou levar 10 de cada, porque se eu conseguir vender pelo menos 10 de cada, aí o que acabou eu boto outros tipos, sabe? Então, teve uns que esgotaram, assim, Blue Period, gente. Blue Period, eu não fazia ideia de que ia esgotar as coisas de Blue Period. Tudo que eu tenho de Blue Period esgotou. Eu não sabia que tinha tanta gente que gostava. Eu fiquei, gente, vou levar, mas acho que quase ninguém vai falar. Mas acertei em cheio em Blue Period. Eu fiquei feliz. Cartela de adesivo. Eu levei cartela de adesivo tamanho A6. Sabe uma folha A4? Eu vou botar uma imagem aí pra vocês verem. Uma folha A4 e tem a folha A5, que é a metade de uma A4. E a A6 é a metade da A5. Eu gostei do tamanho A6 porque eu percebo que muita gente prefere adesivos menores para colar em celular, para colar em bullet journal, agenda, notebook. Então, assim, investi nesses adesivos, tamanho A6, e foram 13 modelos e eu pedi de 20 a 24 unidades de cada. Então eu tive muita cartela de adesivo. Mais uma vez, selecionei também as artes mais importantes. Eu tinha tanta cartela de adesivo, sorte que eu sou uma otaku bem preparada, né? Porque eu não consegui fazer uma arte nova durante esse mês. Tava uma correria. Então, tipo, eu fiquei, não, vou selecionar tudo que eu tenho já. Eu tenho muita coisa, não é possível que o que eu já tenho não vá servir. Tinha muita coisa, vocês vão ver as imagens aí. Eu vendi praticamente todas as cartelas de adesivo, restaram muito poucas. Os prints também ficaram bem poucos, mas como eu tinha muito, ainda tem bastante, né? E tudo terceirizado. Só os brindes que não foram terceirizados, adesivo de brinde que eu dei pra galerita lá, uns fofinhos. Eu fiz assim em casa, né? E nos últimos dias. Adesivo individual, eu pedi assim de 30 adesivos individuais de cada. Eu tinha muito já, mas foi uns 30 de cada. Sobrou também o adesivo individual, não foi o que mais vendeu. O que mais vendeu, gente, foi o que mais vendeu, ó, uma dica pra vocês, viu? Bottom e eco bag, gente. Eco bag, eu tinha muitas. Eu levei aproximadamente 100 eco bags pra o evento, porque era o que tinha restado da lojinha. Eu dividi minha mala. Primeiro dia eu vou levar, dividi por 3 dias, levei. Em 1 hora esgotou tudo. Aí todo mundo perguntando, cadê a eco bag? Tem mais eco bag? A gente não tem mais, só amanhã. E aí eu fiquei, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer tudo amanhã, que era o sábado, né? Eu vou trazer tudo no sábado. E se sobrar alguma coisa, eu trago no domingo. Mas se esgotar, esgotou. Porque eu queria vender as eco bags. Era o que eu mais queria, era vender as eco bags. Aí eu botei elas expostas assim na frente. Gente, menos de 1 hora, esgotou tudo. Eco bag o povo ama. E bottom, gente, bottom, eu fiz muito pouco bottom, porque eu não sabia exatamente o que fazer, quantos levar, eu tinha uns também de casa já. E aí eu fiz 5 modelos de bottom, 15 de cada. Esgotou todos os que eu fiz, todos literalmente nos 2 primeiros dias. E aí ficou só os meus restantes, que ainda sobrou alguns pouquinhos de personagem original que eu já tinha na lojinha. Então bottom, eco bag, print sai muito, gente. Então assim, invistam nesses produtos porque sai bastante. Ah, uma dica. Estúdio Ghibli, por favor, levem. Levem porque é muita gente que compra, muita gente real. Assim, eu tô falando mais uma vez de evento de anime. Coisa fofinha, o pessoal adora coisa fofinha. Por exemplo, lá no Anime Friends, a eco bag, ela não é arte fan art.
Era uma arte original que eu fiz de vários ícones fofinhos que remetem a culinária japonesa, elementos do Japão, kawaii. Outro bloquinho também, saiu muito os meus bloquinhos. Eu pedi bloquinhos também sem arte de fan art, era arte original minha. Mas fofo, sabe? Coloquei uns penduricalhozinhos do lado, umas estrelinhas, embalei tudo bem bonitinho, as cores chamam a atenção, os desenhos chamam a atenção, então não necessariamente você precisa sempre levar fan art. Isso tudo depende do evento que você vai participar. Gente, eu quero dar uma dica muito boa pra vocês também, é que, por exemplo, vocês acabaram de montar a mesa de vocês, certo? E aí embaixo vai ficar a mala, né, embaixo da mesa. E aí, o que vocês precisam colocar ali embaixo também pra que facilite o seu trabalho? Mas uma coisa que eu recomendo é, por exemplo, você vai expor seus prints nas grades e tudo que tá ali praticamente é monstruário, digamos assim. Então você tem que deixar embaixo da sua mesa tudo que você vai precisar ao seu dispor. Então os prints eu separei todos por tipo. Então eles estavam juntos assim, mas tinha 10 prints de Number 6, 10 prints de Banana Fish. Aí a pessoa dizia que queria um ali da grade, eu dizia, eu pego aqui pra você. Aí pegava o print, já tava aqui, sabe? Por isso que eu gostava de chegar cedo também, porque eu organizava tudo. Deixava do lado as embalagens, saquinhos, sabe? Então assim, coisas que eu ia precisar com urgência. Eu só pede um saquinho pra botar um adesivo, eu já tenho um saquinho aqui. Separa tudo, plástico, adesivo, envelope. Tudo assim, sabe? Pega uma bandeja, pega uma caixinha, bota, coloca embaixo. Também eu gostava de colocar nas cadeiras, sabe? Eu ficava em pé e aí eu deixava nas cadeiras as caixinhas. Então tudo eu pegava aqui que tava no estoque. No começo do vídeo eu mostrei pra vocês a planilha que eu separei pra vocês. De todos os tipos de coisas que vocês precisam se atentar pra se organizar. Então eu gosto muito de anotar absolutamente tudo que eu preciso comprar, tudo que eu preciso levar, tudo que eu preciso investir e fazer. Então, por exemplo, embalagem. Você vai comprar embalagem de sacola de saco plástico, aquela que é boca de palhaço o nome, ou vai ser sacola craft. Eu prefiro comprar craft. E aí coloquei uns adesivos na embalagem pra ficar personalizado. E comprei saco plástico pra colocar os prints, porque eu queria que os prints nas grades fossem todos com um saquinho plástico. Sabe quando você coloca o print na grade, ele amassa todo com aquele esfregadorzinho ou qualquer outra coisa? Então, eu deixei comprei um saquinho plástico um pouquinho maior, deixei um espacinho em cima, como vocês estão vendo. Eu deixei um espacinho em cima, que eu conseguisse colocar o pregador nesse cantinho, sabe? Sem danificar o print. Saco pra print, saco pra bottom. Vai ser saquinho plástico transparente ou saquinho de pipoca, como foram os meus. Eu botei os bottoms, embalava no saquinho de pipoca e deixava no monstruário eles expostos sem sacos. Para os adesivos individuais também comprei saquinho de pipoca. Aí, por exemplo, coisas úteis pra você realmente levar. Maquininha de cartão, gente, por favor, levem maquininha de cartão. A maioria das minhas vendas foram feitas com a maquininha de cartão, principalmente no crédito. Eu recomendo muito, não é publi, tá, gente? Eu recomendo muito a da Samap, que é a top, que tem a aproximação agora. Mas assim, estejam cientes de que essa maquininha ela tem um valor muito bom, foi 100 e pouco, se eu não me engano. Só que ela depende do seu celular, então se o seu celular não tiver sinal, não vai funcionar. Então o meu, eu botei crédito, fiquei usando 3G lá e pela glória de Deus, tive pouquíssimos problemas com passar. Ela era meio lenta às vezes e tudo, mas eu consegui passar de boa. Mas se você quiser investir numa que não precisa de sinal de celular, também recomendo que vocês procurem outras. Tem da PagSeguro, tem no Mercado Pago, tem de tudo, sabe? Então assim, acho que tem até da Samap mesmo. Mas eu comprei essa mini fofinha, que eu achei que foi o suficiente pra mim. Outra coisa, gente, levem dinheiro trocado, sério. Eu sei que é meio caótico conseguir dinheiro trocado, mas levem, porque o povo comprou muito no dinheiro. Eu nem ia levar dinheiro trocado, mas foi extremamente essencial. E levem uma pochete. Se você é ruim de cálculo que nem eu, então, por favor, leve calculadora. Eu comprei uma calculadorinha lá na Daiso, uma cinza bem pequenininha. E, gente, foi minha salvação, porque eu tinha que usar o celular pra passar a maquininha, então eu não podia ficar usando a calculadora do celular, porque eu ia me perder toda. Leve extensão, leve T, leve tudo possível. Eles tinham ponto de energia lá, tinha uma extensão zona, mas eu ainda botei uma extensão pra ficar mais perto de mim o celular. Leve carregador para celular, leve carregador para maquininha, leve remédio para dor de cabeça, leve lanche também. Cada evento tem suas regras, não pode tal lanche, não pode tal coisa, só pode industrializado. Então assim, você podia comer lá no evento, né? Então leve lanchinhos, leve barrinhas, levem chocolate, leve biscoito, leve coisas que te dão energia, tipo, não necessariamente energético, né? Mas de biscoito de cacau, né? Cacau
cacau tem cafeína. Outra coisa muito essencial é você imprimir ou fazer lá na hora plaquinhas, post-itzinhos com os preços dos produtos. Eu sei que muita gente acaba perguntando também, mas só de estar lá já ajuda bastante, não só você, quanto o seu cliente que vai passando ali pra ver. E imprimir o seu QR Code de Pix, se você vai aceitar Pix, recomendo que você aceite Pix, tive muita venda no Pix, apesar do sinal também. Brindes é muito importante não só pra quem acompanha seu trabalho já, você dá um mimozinho, um brindezinho, quanto pra quem compra lá na hora, um mimo, qualquer coisinha já serve, sabe? Um adesivinho. E pedir cartões de visita, gente. Pensa numa coisa que o pessoal leva, é cartão de visita. Sério, eu fiz um bando de cartão de visita. Tinha mais de 500 cartões de visita e eu fiz um bem pequenininho, assim, fofinho. Coloquei bem na frente e dizia, pode pegar à vontade. Quem passava e não levava nada, ó, se quiser levar meu cartão. Quem levava alguma coisa, eu botava meu cartão. Então, assim, cartão de visita, faça, viu? Ou flyer, alguma coisa que divulgue seu trabalho pra pessoa levar pra casa e acompanhar o seu trabalho. E assim, gente, basicamente de dica, é isso que eu queria passar pra vocês se programarem. Eu me organizei basicamente com um mês de antecedência. Queria mais uma vez agradecer a vocês, todo mundo que foi lá. Tinha muita gente que chegava lá, eu acompanho você no YouTube, Luloca, YouTube, não só o Instagram, sabe? Tinha muita gente que chegava com a mão trêmula, chorando, falando coisas lindas, incríveis. E eu ficava muito emocionada, ficava me controlando pra não chorar com vocês. Eu pedi 100 postais de brinde, achando que ia ser muito, mas foi tudo embora. E quando eu tava voltando domingo, eu comecei a pensar nisso tudo, né? Comecei a lembrar de todo mundo que foi, todo mundo que eu abracei. Eu comecei a chorar, gente. Eu comecei a chorar no Uber, eu chorando assim, bem em silêncio pra o Uber não perceber, né? Aí, quando eu cheguei em casa, eu tô emocionada. Gente, eu chorei tanto. Eu até postei um story depois que eu fiquei muito emocionada. Eu comecei a lembrar de todo mundo, eu comecei a achar aquilo tão surreal. Tipo, como assim, gente? Tanta de gente me acompanha e veio me ver, tirar uma foto. Eu recebi mimos, recebi desenhos, recebi cartinhas. Eu fiquei sabe, a ficha caiu. Eu fiquei, caramba, gente, imaginar que o meu trabalho incentiva tanta gente, motiva tanta gente. E que eu fiz amizades incríveis por causa do meu trabalho. Conheci pessoas que me acompanham, que eu fico, caramba, que incrível ver você que me acompanha. E artistas que eu acompanhava e nunca tinha conhecido pessoalmente. Eu amo essa interação, sabe? A pandemia me fez esquecer do quanto eu amava isso. Todo mundo, gente, sério, todo mundo foi tão fofo. Mesmo quem não me conhecia, foi tão fofo. Que eu tava assim o tempo todo. Eu não parava de rir, não parava de sorrir, sabe? Então foi incrível, eu queria muito agradecer a todo mundo. Se você tá assistindo esse vídeo, se você passou lá na mesinha, assim, você tem minha gratidão do tamanho do mundo, porque o meu trabalho tem exatamente esse objetivo de inspirar vocês. Aí o pessoal fala, você me ensinou a desenhar, você me ensinou a ter uma loja, você me motivou, você me tirou de uma depressão. Quanto carinho, quanto amor, quanto abraço, quanta foto, é surreal, sabe? E assim, vocês são o grande motivo de eu continuar fazendo o que eu faço, trabalhando desde 2015, todos os anos, tentando, superando desafios, porque eu quero passar pra vocês que dá pra gente viver dos nossos sonhos, dá pra viver da nossa arte, dá pra participar de eventos, e eu vou estar sempre aqui pra apoiar os sonhos de vocês também, de trazer novos conteúdos, novas ideias, novos tutoriais pra ensinar vocês tudo que eu sei, tudo que eu posso compartilhar. E é isso, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, gente, eu esqueci de falar. Gente, eu esqueci de falar. Peraí, a gente bateu 100 mil inscritos. A gente tem noção. A gente bateu enquanto eu não estava postando vídeos aqui. Sério, a gente bateu esse mês, né? Mês passado, final do mês passado, amiga. Meu Deus do céu, gente. A placa já está a caminho, a nossa grande conquista. Sério, gente, vocês têm noção? Vocês estão, porque eu não tenho noção, não. Ai, gente, é isso, eu tô muito feliz, sério, muito feliz. Tantas conquistas, tantas coisas boas. E é isso, meus amores. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, galerita. Cheiro, meus amores.